Meu nome é Ordep Serra, eu sou antropólogo, pesquisador, professor da Universidade Federal da Bahia, agora aposentado, mas ainda ligado ao programa de pós-graduação em antropologia. Sou também escritor, não é? Bom, acho que isso basta. Comecemos pela compaixão. O nome em português é bastante explícito, bem explicativo. Né? Nós temos o verbo compadecer. Ele indica que há uma identificação entre seres sencientes, para falar como os budistas. Não é? Eu me compadeço. Isso significa que eu acompanho o sofrimento de uma outra pessoa, de um outro ser. Não é? Eu passo o mesmo que ele passa. Não necessariamente um sofrimento, mas geralmente um sofrimento. Eu me identifico, a base de todo ato de compaixão é uma identificação. Eu me coloco no lugar do outro, eu me reconheço no outro. Ele é no sentido, está nos evangelhos, quando Jesus fala do próximo, ele está visando justamente a ideia de compaixão, não é? Isso o samaritano é aquele que se identifica com um homem maltratado e ferido, por isso ele dá o samaritano como modelo do próximo. O próximo é aquele homem que se compadeceu. E por isso ele faz uma escolha. É interessante nessa passagem do Evangelho, porque para um judeu ortodoxo, o samaritano era o que havia de mais distante, por sinal impuro. Mas o que é que torna o samaritano modelo do próximo, na visão de Jesus? É esse ato de compaixão. A compaixão é fundamental, é uma doença terrível, a ausência de compaixão. Ela pode, entretanto, ser barrada, não é? Por muitas coisas, barrada pela indiferença, quando eu não consigo me identificar com os outros, quando eu considero que por ter uma raça diferente, por pertencer a uma classe diferente, por ser de outro país, por ser, enfim, muito distante, eu crio uma estranheza, não é? Eu deixo de me reconhecer nele e deixo de reconhecê-lo em mim. Eu sou incapaz disso, isso é uma falência da compaixão, não é? E isso é extremamente perigoso, é o grande perigo para os homens. Quanto à solidariedade, a solidariedade tem a ver com a compaixão, de certo modo, embora não necessariamente, não é? A solidariedade é um companheirismo, eu me associo com os outros, eu mantenho um vínculo com os outros. Mas aí também a gente tem o problema da barreira, de que eu falei. Às vezes eu restringo o meu círculo, como diz o antropólogo Edmund Leach, ao meu we group. Nós outros aqui, eu tenho a minha solidariedade se limita com meus vizinhos, a minha parentela, não é? A minha família, meus vizinhos, ao povo do meu estado ou da minha nação. Eu não consigo me reconhecer em outros, eu não consigo ter uma ligação solidária com outros. Também é uma limitação muito séria. Ela passa pelo etnocentrismo, pelo classicentrismo. Não é? Eu me oponho aos outros por princípio, eu aqui, os outros lá. Não sou capaz de perceber que a alteridade compõe minha identidade. Não sou capaz, portanto, de colaborar, não é? A não ser dentro de um círculo muito estreito. O individualismo pode exacerbar essa falência da solidariedade. Ele é extremamente perigoso por isso. Eu imagino, é uma ilusão, eu imagino que posso viver centrado na minha individualidade. A solidariedade é absolutamente necessária, ela cria o vínculo social básico. O problema é que nós, às vezes, tendemos a restringi-la a um círculo estreito. O círculo da minha família, da minha classe social, do país onde eu vivo, ou às vezes nem isso, não é? Aqueles com quem me associo de maneira mais direta. Então, eu repudio a solidariedade. O racismo, por exemplo, a xenofobia, são inimigos da solidariedade, não é? O estrangeiro não é como eu, a pessoa de outra raça, você tem que dizer essa palavra entre aspas, porque não há raças humanas, não é?
A raça é a invenção do racismo. Enfim, isso me impede de colaborar. Eu falava do individualismo. Não é? Nós temos um grande câncer na sociedade moderna, que é o individualismo. Leva cada um a se autocentrar e a imaginar que ele pode obter sucesso social sem levar em conta os outros, sem colaborar com os outros, sem se aproximar muito dos outros, fechado no seu círculo. Em primeiro lugar, isso é uma limitação intelectual, uma limitação afetiva e uma limitação à própria condição de vida na sociedade. Se eu não investir na solidariedade, minha qualidade de vida vai cair de algum modo. Não é? Então, quando você tem as pessoas que vivem em condomínios fechados e não conseguem se aproximar, colaborar com outros, nós temos uma situação de perigo real. Acontece a chamada ruptura dos vínculos sociais e isso é o desastre. Não é? Agora, para ser solidário eu preciso ser generoso, eu preciso ter o sentimento também da compaixão, lembrar-se de que somos todos parecidos, nós somos todos semelhantes, somos todos, temos a mesma condição, que é uma condição frágil. Nós não podemos nos manter na existência sem uma corrente de solidariedade que nos sustenta. Mas ela traz uma obrigação ética consigo. É preciso que eu retribua, é preciso que eu reciproque. E na medida em que eu me amesquinho, eu recuso a solidariedade ou limito demais a um círculo demasiado estreito, eu vou ficando estreito. Eu vou me fragilizando. O problema é esse. A religião pode, a crença política também pode, quer dizer, a religião pode criar solidariedade e retirá-la ou restringi-la. Não é? Eu sou solidário apenas com os meus correligionários, com aqueles que têm a mesma fé, e hostilizo os outros. Não é? O infiel eu passo a perseguir, eu inverto a solidariedade com o infiel, isso é uma relação típica do fanático, e há fanáticos em tudo, não é só na religião. Você tem dogmatismos por toda parte. Você pode encontrar isso no mundo político, no mundo esportivo, né? Por todo lado. Eu me esqueço de que o outro com quem eu estou disputando uma partida de futebol é um atleta como eu. Então eu sou violento, não é? com ele. Eu posso me imbuir de uma crença que me privilegia. Eu me considero privilegiado, quero manter meu privilégio, não é? Como acontece tanto no Brasil. O Brasil hoje tem um sofrimento muito grande que a nação inteira passa por causa disso, né? De nós concedermos muitos privilégios são arrancados do povo e eles criam uma barreira perigosa, não é? O classicentrismo é essa obsessão do privilégio, não é? Essa negação da solidariedade. Isso não acontece só na religião. Eu posso também me tornar chauvinista, etnocêntrico. Não é? Posso acreditar que, tudo de bom, justo, certo é para as pessoas que têm o mesmo sexo e a mesma orientação sexual que eu. Então eu me torno violento com os outros. Sou violento com as mulheres, acho que isso faz parte do papel masculino, não é? Enfim, isso pode acontecer em todas as dimensões da vida, porque essa questão da solidariedade e da compaixão atravessa todas as dimensões da vida. Claro, quando a gente fala em compaixão, a gente se lembra de grandes figuras religiosas, como é o caso de Jesus, como é o caso de Buda, não é? Buda centra o seu ensinamento na ideia de compaixão. Uma ideia muito generosa, porque se estende a todos os seres sencientes. A minha iluminação depende disso, depende de eu sentir a dor do mundo, não é? E me identificar com todos os seres sencientes. Mas é claro que isso não vive só na religião. Eu conheço ateus e agnósticos que são extremamente solidários, generosos e compassivos, assim como conheço religiosos que são exatamente o oposto disso, não é? Então, é preciso que a gente se lembre, né, dessa permeabilidade da questão. Repare, o fato de que eu devo ser compassivo, devo levar em conta o sofrimento do outro,
sentir com o outro não significa que eu valorize o sofrimento. Não é? O sofrimento, como diziam os estoicos e os epicuristas, é desagradável. Não é? Querer o sofrimento pelo sofrimento não é exatamente uma atitude religiosa, necessariamente não é uma religiosa. Isso pode ser uma patologia. Não é? Gente que é masoquista, o masoquista pode não ser, pode ser até irreligioso. Não é? O sadomasoquista pode ser uma pessoa irreligiosa e até adversa à religião. É claro que o masoquismo pode entrar na religião, tem uma religião masoquista, uma celebração do sofrimento pelo sofrimento. Eu vejo que há um bocado disso na história do cristianismo, mas eu não vejo isso na figura de Jesus, por exemplo. Eu acho estranho, é uma contradição, porque, é claro, ele sofreu muito e queixou-se do seu sofrimento, mas ele me parece muito mais um homem de alegria. Pelo que a descrição dos evangelhos, ele vai a festas, não é? Bebe vinho com as pessoas, ele se contenta quando encontra crianças, não é? Buda também, para voltar, Buda, ele é um homem de compaixão, mas ele procura o fim do sofrimento. Pelo contrário, a busca de Buda é fazer cessar o sofrimento, fazer com que a dor cesse. Por isso eu preciso atenuar até o desejo, para que a dor não me atinja tanto. Então não é necessariamente um dado religioso, a busca do sofrimento. Claro que há vocações religiosas que seguem muito por esse lado. Eu quero imitar o Cristo, como Cristo padeceu, então eu quero pôr a cruz nos ombros e acompanhá-lo. Mas não é geral. Não é geral no cristianismo essa atitude, não é? Não é geral em todas as religiões. O sofrimento pelo sofrimento, para mim, por exemplo, é uma coisa que não vejo por que valorizar, não é? Claro que eu me compadeço de quem está sofrendo, gostaria de que não sofresse, não é? Gostaria de que aquela pessoa não sofresse. E não adianta, se eu vejo uma pessoa que está com muitas dores, não adianta que eu fisicamente infligir dor a mim mesmo, não vai melhorar, não vai minorar a dor do outro, não é? Então, a não ser que eu tenha uma crença estranha da transferibilidade do sofrimento, mas isso é uma crença um tanto bizarra, não é? Então, compaixão não está associada ao culto do sofrimento, de jeito nenhum. Não é? O culto do sofrimento pode até levar à perversidade, não é? Eu vejo muitas imagens, a minha formação foi católica, a imagem do crucificado, do Cristo flagelado, etc. Aquilo move a compaixão, mas há um perigo nisso também, a gente se apegar demais à ideia do sofrimento. O Cristo flagelado é um Cristo torturado. A tortura não tem nada de bonito, nada de bom, nada de positivo, nada de bonito, não é? Então, eu não vejo por que valorizar isso, pessoalmente, é a minha opinião. Não é? E nem todos os religiosos seguem a trilha do sofrimento. Então, Francisco, que é um cristão, segue a trilha da alegria. Não é? Ele celebra mais a alegria, embora ele se submetesse aos sofrimentos, mas ele exaltava a alegria. Enfim, não há um vínculo necessário entre atitude religiosa e busca do sofrimento. Não, o vínculo não é necessário. Ele acontece. Acontece. A gente que se flagela, não é? Há ritos até aqui de penitentes que se flagelam, etc. A gente vê nas histórias dos santos que eles se mortificam. Eu prefiro os santos que se vivificam. O que é que tem de ruim a alegria? Por que a alegria não pode ser divina? Os cristãos usam expressões como caridade. Caridade vem do grego charis. E charis é o sentimento do bem-estar, da alegria. Não é? Eles representavam Arcários, os gregos antigos, como uma bela mulher, sedutora, encantadora, que derrama o riso. Aí que está a base do sentimento original da charis. Eu prefiro isso, francamente. Eu posso responder com base em crenças que eu não comungo, não é? O milagre, em princípio, é qualquer fenômeno extraordinário que ultrapassa a ordem comum da natureza, não é?
Então, um milagre sempre viola alguma regra, alguma lei da natureza, ou, enfim, a coisa que vai para além do normal, do poder normal, não é? E eu acredito até que acontecem coisas prodigiosas que estão para além da nossa capacidade de explicação. Frequentemente isso acontece. Acredito que talvez, em alguns desses casos, isso manifeste alguma coisa de mais que humano, não é? Mas, enfim, o milagre fundamental para mim é o fato de que a gente existe, não é? Nós existimos, você, eu, ele. A minha consciêse, eu interrogo minha consciência, ela vai me dizer que aparentemente ela veio do nada, não é? Veio do nada. Então, eu poderia não ter existido, você também poderia não ter existido, não é? Ter nascido. Foi uma probabilidade que se realizou, podia não se realizar. Não é? O fato de você... Eu sou há 37 anos recém-casado com a Regina, com a minha mulher. O nosso encontro foi uma felicidade muito grande, não é? Poderia não ter conhecido. Um rapaz da Bahia, uma moça lá de São Paulo, nos encontramos em Brasília. Qualquer coisa de fortuito nisso tudo. A própria existência tem qualquer coisa de fortuito, né? Você vê os cosmólogos dizendo hoje que o universo, uma possibilidade que se verificou e a gente não sabe explicar direito por quê. Essa explosão do universo, essa, né, manifestação do mundo, se você olhar com olhos bem ingênuos e novos, tudo que há é miraculoso, não é? Até onde eu posso justificar o fato de que há, para falar como os filósofos, há ser em vez de nada? Não é? As duas coisas a mim me parecem miraculosas, tanto o ser quanto o nada. A gente não consegue justificar, não é? É muito difícil a gente justificar também, a gente conseguir entender o fato de que nós somos efêmeros e em breve seremos todos nós anulados, não é? Mesmo que eu creia numa outra vida, etc., o fato é que meu modo de consciência agora desaparecerá. E isso é uma coisa que a consciência rejeita, não é? Ela não conforma muito com isso, naturalmente. Bom, então é isso, a milagre não é necessariamente, também não é toda religião que se põe ênfase no milagre. As religiões mediterrâneas, a religião dos romanos antigos, por exemplo, eles falavam muito em prodígia e davam muita confiança aos prodígios. Nascia um menino bissexuado, bom, isso é uma manifestação dos deuses, não é? O cristianismo herda isso, não? Então Jesus se manifesta através dos milagres que ele faz. Bom, mas nem toda religião comporta milagre, não é? Pode ser uma coisa muito adjetiva, por exemplo, a presença do milagre no budismo popular existe, sem dúvida, mas se você pegar o budismo Ramayana mais clássico, não há muito lugar para milagre. Se você, enfim, outras religiões, ou tudo é miraculoso, se você está na perspectiva do hinduísmo, né, tudo é tão miraculoso que a gente não sabe distinguir direito o que é, onde é que eu vou falar de milagre, não é? Então, a manifestação do divino pode não ser necessariamente um milagre. Tem uns textos muito bonitos de James Joyce chamados Epifanias, que são muito convincentes, falando da irrupção de beleza que nos impressiona, que nos comove. Às vezes, quando eu leio essas Epifanias, ele escolheu até um nome, que é o nome da linguagem religiosa, que me parece uma espécie de manifestação do divino. Não é? Eu posso dizer que aquilo é uma manifestação do divino, mas enfim, não necessariamente um milagre, não é preciso um milagre para manifestar o divino. Você começasse a levitar, aí eu ia me espantar, não é? Bastante. E como eu não sei como explicar a sua levitação, vamos que eu associe com o fato de que você é uma pessoa muito boa, não é? Generosa, tudo, eu associo com alguma coisa de muito bom que me aconteceu hoje. Então, o fato de você estar levitando pode me comover muito, achar uma coisa extraordinária, não é?
Então, a gente tende a associar isso com o sagrado, porque o sagrado sempre provoca emoção, dá a ideia de um poder, não é? Um poder muito grande que vai além do mundo humano. Então, isso realmente é comum. E esse poder, muitos acreditam, vai se manifestar miraculosamente. Na minha perspectiva pessoal, é que eu lhe digo que o milagre da existência para mim é tão forte, não é? Que os outros milagres não são assim tão impressionantes para mim. Eu vi muita coisa bonita de diferentes origens, não é? Me lembro de entrar num templo da Índia e aquela música que cantavam me deixou muito comovido. Me lembro nos terreiros de candomblé, não sei se você já assistiu alguma festa de candomblé, elas são deslumbrantes, muito bonitas, uma música maravilhosa, as pessoas dançam, essa coisa de que os deuses dançam na nossa presença é uma coisa comovente, não é? Os evangelhos me impressionam, Buda me impressiona, muita coisa bonita em diferentes religiões. As mais distintas, as mais diversas me impressionam muito, dá essa impressão de uma beleza que é tão forte, tão poderosa, que me abala e aí me faz pensar no divino. Isso é difícil destacar, não é? Coisas singulares assim. Mas, enfim, a emoção de um homem, meu pai era muito religioso, muito católico, e a emoção dele era tão viva, tão forte, que convencia você. Eu tenho uma imagem muito bonita do meu pai rezando. Mesmo que eu não comungue a crença dele, aquela fé era indubitável. Não é? Era uma emoção que ele sentia e que contagiava as pessoas. Isso a gente vê. E a gente vê também ateus, não é? Homens ateus que têm momentos de uma beleza, não é? de atos generosos que comovem profundamente. Aí eu penso no divino também. Será que isso não é uma irrupção do divino nesse homem? Tá? Chamando de divino alguma coisa que vai além da nossa capacidade comum. Mas a gente precisa estar aberto para isso, precisa estar sem preconceitos, não é? Disposto a ultrapassar o quadro de seu pequeno sistema de crenças para poder aceitar. Então, isso é que me convence mais. Repare, vamos começar por um esclarecimento. Deus, você falou. Não sei como é que você concebe Deus. Provavelmente você está pensando num personagem que você chama de Deus, que você supõe que está ligado sempre à religião. Tem religião que não tem Deus. Eu dei o exemplo do budismo. Não há Deus no budismo. Não há Deus. Buda não é Deus. Ele é um iluminado como você pode ser. Você pode ser um Buda. Está aqui conversando comigo, me pondo essas perguntas, você é um Buda. Né? Que significa que você chegou ao estado que eles chamam de Nirvana. Você superou os seus desejos, as suas carências, você exerceu a compaixão no nível tal que chegou à iluminação. Então, Deus não é a mesma coisa em tudo quanto é lugar, e tem muito lugar onde não há Deus, muita religião, inclusive, em que não há um Deus. Você pode ter também deuses, não é? Vários deuses, os gregos, por exemplo, os gregos antigos, você lê Homero, não há um Deus só, você tem Zeus, que é filho de deuses mais antigos e pai de numerosos deuses. Você tem Afrodite e tem Ártemis, e você tem Ares e tem Dioniso, não é? Enfim, o divino aparece para esses homens com uma variedade extraordinária, não é? Não se limita a uma figura. Então, a ideia de um Deus só é uma ideia compartilhada por muito pouca gente no mundo até, não é? Se você pensar ao longo do período histórico. As religiões mais conhecidas de nós são religiões monoteístas. É um monoteísmo relativo, acho eu. Como eu disse a você, a minha formação foi de católica, minha família era católica, e eu me considerei católico por muito tempo, hoje já não me considero. Então, no catolicismo, a gente tem um Deus transcendente e tem um Deus que é o mesmo e não é o mesmo, né? Porque ele se humanizou. Ele nasceu como um homem e morreu como um homem, não é? Então, isso parece estranho. Tem a concepção da Trindade
O único Deus do catolicismo é trino. Tem um Deus único que é três. Não é? Então, já é uma coisa muito interessante. E outras religiões, às vezes, não tem Deus ou tem muitos deuses. Então, é perigoso a gente imaginar que toda religião está centrada na ideia de um Deus. Não é? Isso não há. Como é que os deuses se comunicam conosco? Bom, também tem uma variação muito grande se você olhar para as culturas humanas. Você vai aqui ao candomblé, os deuses se comunicam diretamente até, não é? Você entra em transe, a partir desse menino aqui entra em transe, a partir de certo tempo ele não é mais quem nós conhecemos, ele é Ogum, por exemplo. E se comunica quando ele dança, a dança dele é uma comunicação, ele pode falar com você, não é? E assim por diante, é um modo de comunicação. Alguns xamãs entram em transe e se deslocam, saem de si mesmos e vão ao mundo dos mortos, por exemplo, e conhecem divindades, né? Em outra esfera. Eu eu fiz pesquisa na região do Xingu, e os xamãs me contavam as viagens que eles faziam, né? Fora do corpo. Você fica parado aqui e viaja fora do corpo e encontra divindades, encontra deuses. Então, as comunicações são muito diferentes. Você faz uma oferenda, é uma comunicação sua para um Deus, não é? Você joga flores na água, como a gente usa aqui na Bahia, na água do mar ou na água do rio, você está reverenciando uma divindade, ela pode aparecer a você em sonhos, não é? Uma visão que você tem no meio da rua, que para os outros é uma coisa muito trivial, para você pode ser a comunicação de um Deus, entende? O sorriso da sua namorada pode ser uma mensagem divina para você, não é? Você interpreta como um símbolo de uma presença que transborda, vai além dela e vai além de você. Para você pode ser uma epifania, não é? Como diriam os religiosos, pode ser uma revelação do divino. Ou você vê como, sei lá, vê pessoas num extremo de sofrimento, e aquilo também pode lhe trazer a ideia do divino, como acontece na tragédia, por exemplo, não é? Enfim, a comunicação, se a gente consultar as religiões do mundo inteiro, ela se dá de múltiplas formas, não é de uma forma só. E também não tem um Deus só, não é? Repare, vamos pensar no Deus mais conhecido de todos nós, que é Javé, não é? Javé, ou Elohim, olha bem, ele tem dois nomes na Bíblia, não é? Na Torá ele tem dois nomes, um deles é plural. Então, uma coisa é complicada, mas hoje eu estava falando com meus alunos, com o início do Gênesis, Deus, que está no plural, deuses, Elohim, ele diz, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos fazê-lo homem e mulher. Então, o masculino e o feminino estão igualmente presentes nele. Ele é Deus e deusa, não é? Pelo que eu entendo. Não há outro jeito de interpretar essa passagem. Então, a ideia de Deus que está no Gênesis não é necessariamente a ideia de Deus que está nos profetas, muitos séculos depois, ou no Evangelho cristão. Pode ter mudado, pode ter variado, não é? Enfim, a coisa é complicada por isso. Não tem uma uniformidade no mundo religioso. Para muitas pessoas é uma manifestação do divino. Para muitas pessoas é. A divindade se manifestou naquela coisa que transgride a ordem normal do universo. Não é? Vamos dar um exemplo. Orfeu toca uma lira e canta, e os animais ferozes vêm para junto dele e ficam tranquilos. Não é? Aquilo mostra que há qualquer coisa de divino em Orfeu, na música de Orfeu, do ponto de vista de um grego daquele tempo. Não é? Para muitas pessoas, as curas que Jesus realizava, que eram absolutamente inesperadas, não é? Extraordinárias, manifestações da divindade. Uma pessoa volta do túmulo, um milagre, uma manifestação da divindade. Mas não é só isso que é a manifestação da divindade no Evangelho, acho eu. Quando ele transforma a água em vinho, é um milagre, sem dúvida. Mas quando ele abençoa, não é?
Isso também é uma manifestação divina. Ele ousa, ele se condigna, ele se digna a falar com uma mulher samaritana. E abençoa. Para mim, é uma coisa muito bonita, muito extraordinária. Me parece uma manifestação do divino em Jesus. Enfim, o milagre, em primeiro lugar, é um portento, ele lhe deixa espantado, admirado, você não acha outra explicação, não é? Aquilo lhe abala, lhe comove, não é? Então, a gente associa com poderes extraordinários, mas achar que isso confirma um determinado código é porque eu já aceitei o código antes, entende? Uma vez eu comecei a escrever um conto, larguei pelo meio. Esse conto, o camarada vê uma moça levitando, são 3 pessoas, um deles se converte ao judaísmo, outro se torna cristão e o terceiro se torna espírita. Todos 3 se convertem, mas cada um para uma coisa diferente. Isso é bem possível. Repare bem, essa ideia de um Deus único é uma obsessão nossa, uma obsessão ocidental, não é? E dos povos do livro, como a gente diz, dos islamitas, dos judeus e dos cristãos. Tudo vem de uma mesma fonte. Uma escolha, entre outras escolhas religiosas. Nós pensamos Deus quase sempre como um personagem só, uma espécie de pantocrator, como os gregos dizem, governa todo mundo, não é? Centraliza o governo do mundo, um só. Me parece horrível imaginar mais de um, etc. Mas isso é uma coisa de um determinado grupo da humanidade. Não? Isso é coisa de um momento. Não é? Um momento. Pode ser datado e localizado. A gênese dessa crença. Não é a única forma de religião. Eu tenho religião sem Deus e tenho religião com deuses, como já disse a você. A diversidade do comportamento religioso é muito grande. Da crença religiosa também é muito grande. Não é? Então, o primeiro ponto é este. Não é? Como é que as pessoas geralmente imaginam, no mundo cristão, imaginam Deus? Imaginam como um homem, não é? Grande, um patriarca, de barbas. Não é? Ele é figurado assim. Tem um filho, claro. Não é? Tem um filho que é mais jovem, tudo, mas é também masculino. Nós não pensamos Deus no feminino. Chegaram aqui os nossos antepassados negros, trazendo outra civilização, e nessa civilização deles, imagina-se Deus feminino. Iemanjá é uma deusa. Desculpa, vou interromper. Bom, ali... pois não. Ali naquele quadro você pode ver um amigo meu que é pintor, figurou Deus de 3 maneiras, como um homem, uma mulher e um menino. Então, mas a imaginação normal que a gente tem aqui no mundo do consenso, do mundo cristão, nós estamos mergulhados, você pode não ser cristão, mas sua civilização tem uma raiz cristã e você se comporta como cristão, queira ou não queira, em muitas circunstâncias. Não é? Enfim, nós temos essa imagem. Para outros povos, não. Eu imagino Deus de diferentes maneiras. Ele pode ser uma mulher, pode ser um tigre, né? pode me aparecer com a forma de um raio e assim por diante. Então, tem muitas imagens do divino. Talvez seja melhor de falar em termos neutros, assim, a divindade, o divino, porque estão muitas as manifestações. Se eu consultar todas as religiões, e não só aquela que prevalece no meu mundo, não é? E tem lugares em que eu tenho comportamentos religiosos que não estão necessariamente associados a uma divindade, pelo menos a uma divindade pessoal. Não estão ligados a uma divindade pessoal. Entende? A variedade antropológica, nesse caso, é muito grande, histórica, antropológica é muito grande. As culturas religiosas são variadíssimas. Tem pontos de convergência? Tem, claro, mas tem muita coisa diferente também. Vamos nos entender sobre o que a gente está chamando de religião. É muito difícil dizer como nasce a experiência do sagrado, porque ela pode ser muito diversificada.
Religião em sentido estrito, por exemplo, no grego antigo, eu sou helenista, estudei o grego antigo, ensinei o grego clássico, não existe uma palavra para religião. Não é? E religio, em latim, não significa religião. Não é? É mais o que a gente chamaria de um comportamento supersticioso. Entende? Não é a ideia de religião que a gente tem. Repare, se você fala de religião como adesão a um sistema de crenças que se diferencia dos outros, de outro sistema de crenças do tipo, a gente tem isso como um fenômeno quase que recente na história, entende? Se você fala de religião como aquilo que exige uma adesão exclusivista, mais restrito ainda. Por exemplo, quando você diz, eu sou católico, significa que você não pode ser outra coisa. Não pode ser maometano, não pode ser budista, não pode ser evangélico, não pode ser tantas outras coisas. É uma coisa exclusiva. Eu sou fiel a essa denominação, a essa igreja. Em outros lugares do mundo, no Oriente, na Índia, no Japão ou na África, você pode perfeitamente ser 3 coisas ao mesmo tempo. Você tem 2 ou 3 religiões, entende? Então, a concepção de religião precisa ser esclarecida. Eu posso ser... meus antepassados negros aqui, eles continuaram com o culto dos orixás, adotaram também o catolicismo como uma espécie de outro lado com o qual essa religião pode conversar, e às vezes adotavam também o islamismo. Então, o islâmico ortodoxo, isso é um absurdo, isso é incompatível, não está vendo que isso é incompatível? O católico ortodoxo também repudiava isso é incompatível, mas para ele é compatível. Na sua cultura, há uma compatibilidade. Eu posso aceitar, né, a existência de caminhos diferentes para a divindade. Eu conheci uma mãe de santo, uma Elorixá, uma mulher muito inteligente, mãe Tatá. Uma vez você falou uma coisa muito engraçada. Deus não tem religião. Para que ele quer? Para que ele precisa disso? Porque a gente tem. Deus não é católico, Deus não é candomblezeiro, Deus não é evangélico, Deus não é nada disso. Nós somos. E aí cada um segue lá seu caminho. E tem gente que segue mais de um caminho. Isso é na perspectiva teológica, na teologia de Mãe Tatá, né? dessa Elorixá, que me parece uma teologia brilhante. Espantosa para muita gente, mas brilhante, não é? Enfim, a gente pode ver nascerem diferentes panteões, não é? Como é que nasce o panteão romano? Os romanos eram um povo de conquista. Eles chegam na terra desse camarada, antes dele nascer, claro, muito tempo antes, ele é francês, ele chega na Gália, encontra vários deuses na Gália, incorpora aqueles deuses, às vezes dá um nome romano para aqueles deuses e incorpora os deuses. O panteão é um lugar onde estão todos os deuses. Panteão, no grego. Né? Então, eles, como eram muito políticos, eu não quero briga com os deuses desse povo. Tem um deus ali, traz ele, bota no panteão, entende? Incorporavam, formavam um panteão. Aqui, os meus antepassados negros, eles, o pessoal Nagu, Yoruba, Jeje, que chegou aqui. Se você vai olhar em África, o culto é centrado num grupo X de divindades, uma divindade dominante, né? Aqui em Oió é Xangô, né? Mais adiante em Abiel-Cutá e Iemanjá, e mais alguns. Eles chegaram aqui, os nossos antepassados chegaram aqui, tinham gente de diferentes origens, de diferentes cidades, Nagu e Fon. Então, eles ordenaram um panteão com 16 principais orixás, entende? Formaram um panteão nosso. Você for ao Benin, você chega em lugares do Benin que há imagens dos orixás copiadas das imagens baianas. Eles gostaram dessa ideia do panteão que a gente construiu aqui e seguem lá isso, entendeu? Então, isso se forma de maneiras muito, muito diferentes, maneiras muito variáveis pelo mundo afora, entende? As religiões têm uma variedade que eu acho encantadora.
Não é? A gente pode encontrar na religião desde o que há de mais perverso, estúpido e cruel. Saramago tem razão quando ela critica a religião, até o que há de mais brilhante, emocionante e bonito. Não é? Bonito. As religiões já mataram muita gente, derramam muito sangue pelo mundo afora. Você vê aí esses imbecis, esses fanáticos islâmicos, que sequestram moças para que elas não estudem, não é? Estão convictos daquela, estão obcecados por aquela fé. Você tem também cristãos fanáticos, obcecados ao nível da estupidez. Você tem fenômenos muito bonitos na religião, outros horrorosos. Você olha a história do cristianismo, a Inquisição é indesculpável. As cruzadas foram um crime contra a humanidade, um grande crime contra a humanidade, não é? Você olha no islamismo, nós temos exemplos maravilhosos de generosidade, não é? A ênfase na generosidade, na misericórdia, dentro do islamismo. Então é muito difícil a gente fazer julgamentos assim, não é? Totalizantes, generalizantes. Como eu te digo, dentro do mundo religioso existe do pior ao melhor, existe do mais perverso, cruel, desumano, brutal, ao mais brilhante, ao mais fantástico. Repare, o que é mais geral quando a gente vê no modo de pensar os deuses de diferentes religiões, é pensá-los como muito mais poderosos do que os homens, não é? Eles estão ligados com o eterno. Nós somos efêmeros. Hoje eu estou aqui, amanhã não vou estar, tenho certeza disso, não é? Então, nós somos efêmeros, somos frágeis, somos seres muito frágeis e efêmeros. E limitados, tá? Limitados em tudo. Nós temos a ideia do infinito e somos finitos, entende? Então, como os deuses são sempre imaginados como muito mais poderosos, menos frágeis que nós, embora eles possam padecer e morrer, não é? Possam padecer e morrer. Jesus é um exemplo, mas tem muitos outros exemplos de divindades que morrem, como Dioniso, passa por sofrimentos terríveis e morre. Depois ressuscita, renascia todo ano, entende? Mas tem um poder extraordinário que é ligado com a própria floração da vida, não é? A vida associada com a morte, uma possibilidade de transcender vida e morte. A gente está muito presente na ideia do divino em muitos lugares, não é? Enfim, o Deus pode mais do que nós, ele tem uma ligação com o eterno, ele não é efêmero como nós, ele é capaz de se manifestar a nós. Você pergunta a um judeu ortodoxo, a única coisa que eu posso dizer de Deus é que ele é. Pronto, não sei mais nada dele. Javé é uma adaptação que a gente faz, porque o nome dele não é pronunciado. O tetragrama que escreve o nome de Javé não é pronunciado, nenhum judeu pronuncia, nem sabe como pronunciar, nem ele quer que saiba. E há muitos que interpretam esse nome como dizendo simplesmente aquele que é, eu sou o que sou. Mas é incognoscível, infinito, tão transbordante o ser dele que não pode ser contido em nada. Entende? E suas palavras têm infinitos sentidos. Na perspectiva do judaísmo, por exemplo. Bom, o Deus pode ser totalmente transcendente, não é? Como o Javé dos judeus, mas ele pode ser também imanente a este mundo, não é? Imanente, ele está nesse mundo, ele vem a esse mundo, se transforma, morre, não é? E ao morrer, a morte dele nos dá nascimento, nos dá sustento. Tem esse tipo de deuses. Um antropólogo alemão chamado Adolf Jensen dizia que chamava esse tipo de divindade Dema. É um nome que ele tirou de uma população aborígene que ele andou estudando. A mandioca, por exemplo. Se você olha para os mitos indígenas, é uma moça divina que morre e se transforma na mandioca. Quer dizer, no alimento que sustenta os homens. Entende? Então a ideia do divino é muito variada, muito rica de nuances. Eu vou da ideia do absoluto transcendente até a ideia daquilo que é imanente, mas de alguma maneira ultrapassa
o campo dos fenômenos que eu sou capaz de apreciar. Entende? Então, não há uma resposta única na tradição. Nós somos herdeiros de outras tradições. Não é? O judaísmo está na raiz do cristianismo. É melhor falar até de judeu-cristianismo. Não é? Isso é que nos liga a um livro sagrado. Nem toda religião tem livro sagrado. Pode ter outro tipo de texto, mas não um livro sagrado. É por isso que eu falei as religiões do livro. Aquelas religiões de fonte mosaica, né, que são o islamismo, tem essa origem, o judaísmo, que é o primeiro de todos, o cristianismo. Mas repare, cada um interpreta do seu jeito. Entende? Tem um texto, esse texto, os judeus vão dizer, ele é inesgotável. E a gente tem diferentes... Agora, esse texto, se você põe a questão para um historiador, ele vai dizer, antes de mais nada, olha, não é um texto, são muitos. Bíblia é uma palavra grega que significa os livros. Bíblia. É os livros. Não é uma unidade. E você tem a Torá, que os judeus chamam de Torá, que são os gregos falam de Pentateuco, que são 5 livros atribuídos a Moisés, que não podem ter sido escritos por ele. O Deuteronômio, que é o último livro, conta a morte de Moisés. Para você ver uma coisa. Além disso, há uma distância, se você vai estudá-los historicamente, filologicamente, vai ver que há uma distância muito grande entre um e outro. Tem o texto que a gente chama o texto do javista, o texto do eloísta. O nome de Deus muda, de Javé para Eloi. Tá? Você tem o texto do chamado Código Sagrado, tem o texto do deuteronomista, isso na parte mais nuclear da Torá, da Bíblia cristã, da Bíblia judaica e cristã, são esses 5 livros. Além disso, você tem os profetas, os profetas, a explosão do movimento profético acontece do período que precede o exílio da Babilônia e sucede ao exílio da Babilônia. Quer ver um exemplo engraçado? A gente lê lá, pega uma Bíblia aqui, vou ler Isaías. Na verdade, eu estou lendo 3 autores diferentes. Entre o primeiro Isaías e o segundo tem uma distância de um século. Então, a Bíblia é um livro, são muitos livros, escritos em lugares diferentes, por pessoas diferentes e em línguas diferentes. Os evangelhos são escritos em grego muito depois da morte de Jesus, uns 200 anos depois. Até lá, eles se perpetuaram na tradição oral. Entende? Então, essa ideia de um texto sagrado, escrito, não é universal. Outras religiões não têm essa coisa do texto sagrado universal. Você vai aqui para o candomblé, né? O nosso candomblé. Nosso candomblé tem um texto, só que é um texto necessariamente efêmero. Quer dizer, ele tem uma parte fixa e uma parte efêmera. Entende? A parte fixa é o chamado o Ifá, um conjunto de mitos que as pessoas aprendem, não é? E que podem ser representados por uma forma física que toma o chamado rosário de Fá ou pelo jogo de búzios. Você já foi jogar búzios alguma vez? Já. A pessoa joga os búzios e o que é que ele faz? Lê um mito ali e aplica a leitura desse mito à decifração da sua situação vital. É um texto, não é? Só que é um texto construído na hora, em composições efêmeras, mas tem uma parte que é preservada na memória, que é a parte mais fixa, entenderam? Então dizer que essa religião não tem texto, como um juiz imbecil recentemente falou, não é? Ele é um homem que não tem condição de exercer o cargo, porque é despreparado, ele é ignorante, e daí tipo de ignorância arrogante, que é o pior de tudo. É um ignorante que fica quieto no seu canto, tudo bem, mas o sujeito que usa
a ignorância que pensa que é saber, é a pior coisa do mundo. Ela alimenta a prepotência, não é? Então ele não sabe nada de religião e resolve definir o que é religião. Como ele só conhece as religiões do livro, então toda religião tem que ter um livro. Não é? Ele deve ser incapaz até de ler esses livros. Fala no Corão, mas duvido que ele leia o Corão. Fala na Bíblia, mas não deve ter lido a Bíblia nunca. E fala do candomblé só por asneira, diz que não tem texto, tem. Que não tem hierarquia, tem, sim senhor. Não é? Fala da Umbanda, que não é religião. Isso só traduz o preconceito. Agora você imagina o perigo de você ter um juiz preconceituoso, um juiz que substitui, que não conhece a lei. Se ele conhecesse a lei brasileira, ele saberia que está ofendendo a Constituição. Então, um juiz que não conhece a Constituição, ou que a desconhece de propósito, que é muito pior, e que emite sentenças baseadas no preconceito. Se ele não sabe, pergunte. Né? Perguntasse aos outros, arranjasse assim, o que é? Aliás, a questão não era nem saber o que é religião ou o que não é religião, que o juiz nenhum vai decidir isso. A questão era uma questão de injúria. Não é? De injúria. E se eu admito que se injurie uma comunidade de pensamento, porque, na minha opinião, ela não é religião, eu estou sendo cúmplice da injúria, da ofensa dirigida a muita gente, muitos brasileiros, para falar só dos brasileiros, não é? E que tem um colorido racista, claro, óbvio, não é? Manifesto. Então, esse tipo de coisa é o que eu acho mais horroroso, mais condenável. Esse juiz não tem condições de exercer o seu cargo. Ele não está qualificado para isso. Ele deveria ser afastado do cargo, porque é um homem perigoso. Se ele sempre julga assim, coitados daqueles que tiveram que recorrer a seu arbítrio. Deve ter feito muita perversidade além desta. No mínimo, isso aí é um caso para caçarem a toga dele e ainda revisarem todas as decisões que ele tiver. Revisarem, claro, precisa ser revista. Você tem toda a razão. Porque um homem desse que faz uma coisa dessas está revelando ignorância, arrogância, má-fé, é? E preconceitos dos mais empedernidos e vergonhosos. Esse homem é uma vergonha para o judiciário brasileiro, para o cidadão brasileiro, não é? Ele está ofendendo a você. Você pode não ser adepto, não precisa que você seja adepto do candomblé ou da Umbanda para se sentir ofendido. Ele rasgou a Constituição, né? Rasgou a Constituição, desrespeitou a tradição de cidadania que existe no Brasil, ele desrespeitou a todo mundo, desrespeitou a todos, ele conseguiu sujar, não é, a lei. É um homem perigoso. Essa é uma pergunta que a maioria dos religiosos, que eu, pelo que eu sei, responderia negativamente. Porque, no caso do judeu, né, Deus é... Eu não sei nem o que dizer dele, eu só posso dizer que ele é. Existe até na tradição cristã também a chamada teologia negativa. De Deus eu só posso falar o que ele não é. Porque ele está tão acima, tão além da minha compreensão, que eu só posso falar dele negativamente. Não, ele não é humano, ele não é isso, não é aquilo. Tudo bem. Os deuses dos gregos, do ponto de vista deles, também eles estão muito acima da compreensão humana. Eles têm outro tipo de compreensão. Eles nos iluminam, não é? Mas essa iluminação nós mal podemos suportar. Mal podemos suportar a presença divina, quanto mais, não é? Agora, há religiões em que você não tem essa ideia do divino da mesma maneira. Eu falei várias vezes para você do budismo, não é? Você pode se tornar Buda, quem sabe você é Buda que está aí olhando para mim, não é? E alimentando essa conversa, você, no momento que você alcança o estado de iluminação, você é Buda. Entende? Então, mas é muito difícil também explicar o que é um Buda. Muito difícil a ideia do Nirvana, a gente entender a ideia do Nirvana, né? É muito difícil.
essa situação em que a gente aniquila tudo. Não é? Enfim, a tendência geral dos religiosos, não é responder assim, que a divindade ela se manifesta de vez em quando a nós de uma maneira limitada, mas que na realidade ela é inalcançável. A nossa compreensão não chega para tanto. Não chega para tanto. Repare, há muitas pessoas religiosas que desprezam a ética. Você pode se lembrar de exemplos de religiosos que são perversos, que são mesquinhos, que são cruéis, que pisam na ética da maneira mais feroz. Né? Infelizmente, isso é muito comum. E você deve lembrar-se também de pessoas, de ateus, que de doce convívio, né? Que fazem a gente se sentir iluminado, que são muito bons e que têm uma vida ética, né? Extraordinária. Então, religião e ética não são a mesma coisa. Pode faltar ética na religião e pode haver muita ética no ateu, no agnóstico. Agnóstico não quer dizer que eu abdiquei da época, da ética, entende? Eu duvido que haja gente um homem mais generoso do que Marx. Ele podia ter uma vida muito boa, se quisesse, com a inteligência que ele tinha, não é? Mas o sentimento de compaixão dele era muito forte. A generosidade dele era muito forte. A ética de Marx é extraordinariamente forte. Então ele dá um exemplo de ética. Era ateu completo, materialista. É o mestre do materialismo dialético. Então, essa coisa de que só é ético quem é religioso é um preconceito, uma bobagem, um engano, é um erro, não é? Que muitos, aliás, muitos teólogos denunciam que história é essa. A gente tem que respeitar os ateus, não é? Temos que respeitar os agnósticos, que até servem de exemplo. Não é? Alguns teólogos dizem isso, entende? Não há essa vinculação. Se as pessoas perderem a religião vão ficar perversas. Então, não precisa, às vezes você é perverso e é religioso. Um colega meu entrevistou no Rio de Janeiro garotos e homens que lidam com o narcotráfico e podem matar uma pessoa daqui para ali, vêm com a pistola na mão. Todos eles acreditavam em Deus. Todos, sem exceção. Falavam em Deus e benziam. Então, você pode ser religioso, falar em Deus, e em nome de Deus já se fez tanta perversidade no mundo, não é, rapaz? Queimar uma pessoa viva, por exemplo, coisa horrorosa, não é? Decapitar uma porção, como aconteceu na noite de São Bartolomeu, não é? O escravismo, não é? As igrejas cristãs, de modo geral, abençoaram o escravismo, os islamitas também. Tem coisa pior do que impor a escravidão aos outros? Acharam-se até justificativas religiosas para o racismo. Os negros são os descendentes de Cã, ou de Caim, ou de Cã, que foi aquele filho rebelde de Noé, que riu da bebedeira dele, tudo, zombou da nudez dele. Então, por isso ficaram pretos. Isso se dizia toda hora. Eles são descendentes de um maldito, de um amaldiçoado. Por isso eles merecem a escravidão mesmo. Isso foi uma justificativa que os teólogos abraçaram. A religião pode servir para cobrir todo tipo de crime também. Assim é que eu disse, você pode achar coisas maravilhosas na religião e coisas muito negativas. Muito horrorosas. Eu entendo perfeitamente a fúria de Saramago, não é? Quando ele fala dos morticínios que as religiões continuam fazendo no mundo. Você vê na Irlanda, católicos e evangélicos se digladiando, não é? Se matando, humilhando uns aos outros. Não é? Você viu aí na Bósnia, não é? Os cristãos barbarizando os muçulmanos. Você vê de todo tipo de brutalidade e de bestialidade, em nome do mesmo Deus. Não é?
Em nome de Jesus, eu sou adepto de Jesus, ele também, eu vou matar o rapaz porque ele não é exatamente da minha denominação, da minha doutrina, da minha igreja, não segue a mesma interpretação que eu, então eu acho que eu tenho o direito de descer o pau, acabar com ele. Isso acontece toda hora. Então essa história de que o ateu não tem ética é um preconceito estúpido. E aliás é um conceito perigoso. Se você não tem ética, eu posso lhe tratar de qualquer maneira. Não existe muito patífico que pensa assim. Não é? É o oposto da ideia de compaixão. Não é? Nós somos herdeiros das religiões, do cristianismo. O cristianismo trouxe extraordinários avanços, é inegável isso, não é? Isso é absolutamente inegável. Tem coisas terríveis no cristianismo, mas coisas maravilhosas também, muito, sem dúvida. E nós todos temos alguma coisa de cristão, não é? Eu me lembro bem de uma frase do Pasolini. Pasolini fez aquele filme lindíssimo, o Evangelho segundo Mateus, não é? E quando ele exibiu o filme, os repórteres, os jornalistas ficam curiosos. Né? Como é que é? O senhor faz um filme tão cristão, não é? O senhor é ateu, não é? Na verdade, o senhor é ateu. Isso é claro, ele era ateu de carteirinha, né? Carteirinha do Partido Comunista, materialista, dialético, jurado, não é? E ele vira para os jornalistas e diz, olha, eu sou cristão. Por quê? Como é que eu vou ser no mar, como é que eu não vou ser peixe? Ele está ali em Roma, está ali no mar, na Itália. Então, se você é cristão, queira ou não queira. Entende? E todos nós tem um modo de pensar cristão, tem a marca cristã, está em todos nós, não adianta negar. E eu acho até muito positivo ter essa marca cristã, mesmo não sendo oficialmente cristão. Porque tem muita coisa de boa, de interessante, de positivo no cristianismo, como tem em outras religiões. O que eu não gosto é do dogmatismo. Eu estou certo, logo você está errado. Isso aí é que eu não engulo. Entende? Eu posso estar certo e você está certo. Ou os dois podemos estar errados. Não é? Você achou um caminho e eu achei outro. Eu posso aprender com você, não é? Eu posso aprender até religiosamente com você e com ele, tudo. Não tem porquê esse negócio de exclusivo. Só eu que estou na via certa, os outros vão todos para o inferno. Isso é uma coisa mais bárbara, mais idiota, não é? Então, eu sou favorável ao ecumenismo, como se diz, não é? As religiões têm que aprender a conversar umas com as outras, não é? Mais do que tolerância, tentar ser fraternas, não é? E a intolerância é uma coisa muito perigosa. A intolerância é um câncer. A intolerância começa aqui na religião, se espalha para o resto. Daqui a pouco já está no campo do sexo, daqui a pouco já está no campo da política. Né? Se você não está na mesma linha que eu, você é um bandido, logo eu posso te matar. Né? É um perigo, é um câncer na sociedade, porque ela não fica contida num canto só. Ela começa num lugar e vai se espalhando, é que nem câncer mesmo, vai se ramificando. Você olha, daqui a pouco a sociedade está podre. Então a gente tem que combater a intolerância. Os ateus são todos perversos. Que mentira! Não é? O religioso tem que aprender com o ateu e vice-versa, frequentemente. Para que essa guerra? Todos somos falíveis, não é? Todos erramos. Quem é que não tem erro? Quem é que não se engana? Nunca lhe aconteceu se enganar? Você? Nunca se enganou? Não é? Então pronto. E às vezes você recebe uma orientação, um ensinamento de quem você menos esperava, né? Então a gente tem que deixar isso, essa mania de dogmatismo, de infalibilidade, de só eu estou certo, os outros vão para o inferno. Isso é que eu não gosto. Isso é que eu não gosto. Mas há muita coisa. O cristianismo trouxe muita coisa boa, claro. Muita coisa boa. As religiões devem conversar umas com as outras, jogar fora para o lixo a intolerância, não é? Respeitar os sentimentos dos outros, a crença dos outros, os símbolos dos outros, não é? Porque não tem essa história de superioridade com base na crença, é estúpida, é perfeitamente estúpida.
Não é? Perfeitamente estúpida. Você pode se comover e achar coisas enriquecedoras em textos islâmicos, ou cristãos, ou judeus, ou budistas, ou confucianistas, ou então pode achar muita coisa maravilhosa, bonita, aprender, não é? Com essa gente toda. E quanto mais a gente se abre para a diversidade do humano e aprende a aceitar, a conversar, a dialogar, a aceitar o outro do jeito que ele é, melhor. A vida fica melhor. O contrário é um perigo para a civilização, não é? Perigo. Começa todo mundo a se entrematar. As guerras religiosas continuam e elas são horrendas. Já banharam o mundo de sangue. O escravismo promovido pela religião também foi outra imoralidade. Paciência, tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso, tem que ter mais respeito, não é? Pelo próximo, senão a gente está liquidado. É isso que eu penso.